As ruas de várias cidades na Alemanha encheram-se com protestos contra a extrema-direita. De acordo com as autoridades, cerca de 250 mil pessoas saíram à rua para denunciar um alegado plano de deportação que o Partido Alternativa para a Alemanha estava a preparar com extremistas de direita. Ich habe damit gerechnet, dass ich hier nicht allein stehen würde, aber dass es so viel ist und nicht nur hier, sondern bis zur Zahl, das ist unglaublich und das tut einfach gut zu wissen, dass wir die Mehrheit sind. O partido AfD procurou distanciar-se dessa reunião, afirmando que não teve qualquer ação na organização do evento. A indignação generalizada com a reportagem da Correctiv levou a novos apelos para que a Alemanha considere a proibição do Partido Nacionalista AfD. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 1º de maio de 2024, são 8 horas da manhã. O que você acaba de ver são milhares de alemães, a grande maioria do povo alemão, do traumatizado povo alemão, lutando contra um partido nazista que resiste na Alemanha, apesar de todo o repúdio das novas gerações alemãs à chaga do nazismo, à memória infame de Adolf Hitler. Esse partido, Alternativa para a Alemanha, AfD na sigla em alemão, ele professa temas caros ao nazismo, como o racismo, a homofobia. É um partido nazista disfarçado e a Alemanha tenta se livrar desse partido e dos políticos desse partido, a AfD, que é dirigido, inclusive, ele tem como seu principal expoente a deputada Beatrix von Storch. Essa senhora é neta de Adolf Hitler e representa o avanço do neonazismo na Europa e no mundo. Como se sabe, hoje o neonazismo é um dos maiores problemas da humanidade. Quase um século depois do surgimento, na verdade, mais de um século depois do surgimento do neonazismo na Europa, o mundo ainda não conseguiu se livrar dessa chaga. E há um risco muito grande de o Brasil se aliar a esse projeto infame que a humanidade repudia com todas as forças. E é nesse momento que o bolsonarismo se aproxima do movimento neonazista alemão. Vamos entender. Antes, porém, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. Você acabou de ver milhares protestando contra a extrema-direita na Alemanha. Mais de 100 mil pessoas foram às ruas da Alemanha para denunciar a participação da extrema-direita, do partido extrema-direita Alternativa para a Alemanha, AfD, em recente reunião sigilosa com neonazistas e empresários realizada em janeiro, na qual discutiram um projeto de expulsão em massa de imigrantes. Os manifestantes foram à rua contra essa reunião, pedindo a proibição da legenda, segunda nas pesquisas de intenção de voto para alguns pleitos estaduais no país, que aconteceram em setembro do ano de 2023. Bom, é nesse contexto que um colunista do jornal Folha de São Paulo, que anda flertando com o bolsonarismo e com a extrema-direita e voltando aos tempos de guerra contra o governo Lula, esse Joel Pinheiro da Fonseca, um direitinha ridículo, que escreveu no último dia 29 um texto absurdo. Precisamos do bolsonarismo moderado. O que é o bolsonarismo moderado? Bolsonarismo é a negação da moderação, é a negação de qualquer atitude civilizatória, de qualquer pensamento civilizado.
O bolsonarismo é a guerra, é a morte, é a violência, é o armamentismo, é o preconceito, é a discriminação generalizada de todos que são diferentes do que processa e professa o bolsonarismo. Esse tal Joel Pinheiro da Fonseca chocou o país com essa tese maluca de que precisamos de algum tipo de bolsonarismo nesse país. Bom, enquanto isso, na Hungria, Eduardo Bolsonaro presenteia o primeiro-ministro Viktor Orbán com medalha de imbrochável. O blog da Cidadania publicou inclusive o vídeo ontem dessa cena patética de Eduardo Bolsonaro explicando ao ditador húngaro que emasculou a imprensa, que está controlando as instituições na Alemanha, acabando com na Hungria, acabando com a liberdade de expressão, e que inclusive acobertou a tentativa de fuga de Jair Bolsonaro recentemente, quando, após a manifestação de 25 de fevereiro, o Bolsonaro se abrigou na embaixada da Hungria, achando que a Polícia Federal podia ir prendê-lo em casa. E assustado, ele correu para a embaixada pedindo abrigo para esse sujeito. E ontem, num vídeo patético, Eduardo Bolsonaro explicou que o Bolsonaro criou essa medalha para dar para quem ele também considera imbrochável, ou seja, incapaz de ter um desempenho mais fraco numa relação sexual e incomível, incapaz de ceder a tentações homossexuais. Uma coisa horrorosa, ridícula, patética, chega a ser infantil, né? Apesar que ligar o termo infantil a isso aí também é errado. Bom, seja como for, agora, depois dessa reunião patética com um ditador, o Eduardo Bolsonaro posa ao lado de Beatriz von Storch e seu marido Sven. Veja só o que ele diz. Ele diz: reuni-me no Bundestag, que é o parlamento alemão, Congresso alemão em Berlim, com a excelente deputada Beatrix von Storch e seu marido Sven. Ela é a neta de Adolf Hitler e pilota esse partido que a Alemanha em uníssono e a Europa em uníssono rejeitam, e a Alemanha inclusive está para banir esse partido, está para proibir esse partido nazista alemão. Os tempos estranhos atuais no Brasil lembram o incêndio do Congresso Alemão em 1933, que foi a desculpa usada por Hitler para perseguir seus opositores. Ele escreve isso, é uma coisa maluca, gente. Ele escreve isso aqui, veja só, ele escreve uma coisa dessas no momento em que ele se encontra com a neta de Hitler, não é? Ele se encontra com a neta de Hitler e escreve uma loucura dessas, de que no Brasil os tempos estão estranhos, e que ele realmente inverte a história toda, transferindo para quem quer lutar contra uma tentativa de golpe no Brasil com basicamente o ato de Adolf Hitler, o avô dessa mulher, de tentar culpar os comunistas. Veja só, o Hitler tocou fogo no Bundestag, o parlamento alemão, para culpar os comunistas pelo crime, pela sabotagem do parlamento alemão, e daí o Hitler ganhou poder para fazer o que quisesse na Alemanha. É uma infâmia o que esse Eduardo Bolsonaro está fazendo, mas escancara o que o bolsonarismo e a extrema-direita brasileira pretendem. Na Alemanha, ele se reuniu com a neta do ministro do Hitler. Em périplo na Europa, Eduardo Bolsonaro encontrou, depois do ditador Viktor Orbán, a deputada alemã de extrema-direita. Eduardo Bolsonaro se encontrou na terça-feira com a deputada alemã de extrema-direita Beatrix von Storch.
neta do ministro das Finanças de Hitler. O deputado faz um périplo pela Europa nas redes sociais. Von Storch chamou Eduardo de amigo. O encontro aconteceu no parlamento alemão. A deputada afirmou que nós, patriotas, estamos juntos pela democracia, liberdade e Estado de Direito. Já Eduardo resolveu atacar o ex-chefe do avô de Von Storch. Os tempos estranhos atuais no Brasil lembram o incêndio do Congresso Alemão em 1933, que foi a desculpa usada pelo Hitler para perseguir os seus opositores. Veja só, quem é esse Von Storch? Quem é a família Von Storch? Reinaldo Azevedo escreveu assim: o moderado Eduardo Bolsonaro se encontra com neta de nazista. Ele fez uma ironia em relação a esse imbecil que escreveu que precisamos do bolsonarismo moderado. Beatrix von Storch, nascida duquesa de Oldenburgo, é uma advogada e política alemã filiada ao Partido Alternativa para a Alemanha. Ela foi vice-porta-voz federal do seu partido, a AfD, de dezembro de 2019 a junho de 2022. E o que é o Alternativa para a Alemanha? A Alternativa para a Alemanha é um partido político de extrema-direita fundado em fevereiro de 2013. Fundadores do partido são Bernd Lucke, professor de economia da Universidade de Hamburgo e ex-jornalista do Frankfurter Allgemeine Zeitung. Konrad Adam é um político da CDU. Alexander Golan, congresso da fundação do novo partido da cena política alemã com 1.500 membros. A Alternativa para a Alemanha foi fundada no início de 2013 por um grupo de professores universitários de economia e de direito e líderes empresariais alemãos anti-euro, para contestar o envolvimento do país no socorro à zona do euro. Em maio de 2015, o partido polarizou-se em duas facções, uma centrada em Lucke e suas políticas econômicas centrais e outro grupo liderado por Petri, que favorecia uma abordagem anti-imigração. Desde 2015, o AfD moveu-se ainda mais para a direita. O partido agora se assemelha a outros partidos populistas de direita radical, mas é um tanto incomum porque mantém laços visíveis com grupos ainda mais extremistas. Em março de 2020, o Escritório Federal para a Proteção da Constituição, em alemão, Bundesamt für Verfassungsschutz, classificou a facção nacionalista de extrema-direita como Der Flügel, como um esforço extremista de direita contra a ordem básica e democrática livre. Beatrix von Storch, quem é essa líder da extrema-direita alemã que se reuniu com Bolsonaro? Beatrix von Storch e o marido em encontro com Bolsonaro no Palácio do Planalto. Isso aconteceu em 2021. Neta do ministro das Finanças de Adolf Hitler, Lutz Graf Werning von Krosigk, ela é uma das principais expoentes do Partido Nacionalista Conservador Alternativa para a Alemanha. Esteve no Brasil em 2021. Para enfrentar com êxito a esquerda, os conservadores também precisam se conectar melhor internacionalmente. Quem é o AfD, o Partido Radical Alemão que se encontrou com Bolsonaro? Logo após o fim do regime nazista, nos anos 1940, a Alemanha estruturou um novo sistema político que tinha como um de seus principais objetivos impedir o surgimento de tendências antidemocráticas. Por isso, um alerta acendeu no país em 2017, quando pela primeira vez desde o fim da Segunda Guerra, uma sigla radical de direita conquistou cadeiras no Parlamento Nacional. O partido em questão era o Alternativa para a Alemanha. A sigla jovem nasceu em 2013, mas foi só nas eleições de 2017 para o Bundestag, o parlamento alemão, que ela se tornou uma força relevante no cenário nacional. Político de extrema-direita da Alemanha foi a julgamento acusado de usar slogan nazista. É um membro desse partido, AfD. Björn Höcke, chefe da AfD no estado oriental de Turingia,
faz parte da ala nacionalista da AfD, oficialmente designada pela Agência de Inteligência Nacional como extremista de direita. Um importante membro do partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha compareceu ao tribunal acusado de usar um slogan paramilitar nazista proibido. As ligações do AfD com o nazismo ou com o neonazismo são extremamente claras, não há dúvida. É com esse tipo de gente que o bolsonarismo está se conectando, está formando uma aliança, logo após visitar o premier húngaro. Quais os obstáculos à proibição da AfD? A Alemanha quer proibir esse partido. O banimento do partido de ultradireita é processo demorado e corre o risco de ser barrado no Supremo alemão. Mas analistas creem que excluir a sigla do financiamento estatal seja mais simples. Aqui você veja também em Berlim manifestações contra a volta do neonazismo. O Partido Alternativa para a Alemanha, classificado como extremista de direita pelo Serviço de Inteligência Interna da Alemanha, o Departamento Federal de Proteção da Constituição, atinge popularidade recorde nas sondagens, e o motivo do debate foi a publicação de uma reportagem revelando uma reunião sigilosa de extremistas de direita nos arredores de Berlim. A Alemanha quer acabar esse partido porque teme uma tentativa de golpe neonazista e o retorno da Alemanha ao neonazismo. É com isso que o bolsonarismo está se aliando e é isso que cada brasileiro precisaria saber e se conscientizar e impedir que imbecis como esse daqui nos aproximem de alguma coisa parecida com o bolsonarismo. Você vê aqui a foto que a Beatriz von Storch publicou ao lado de Eduardo Bolsonaro. Bom, enquanto isso, PMs articulam um braço político para influenciar as eleições em São Paulo. E o Brasil caminhando cada vez mais para a direita e gente que não tem noção do que está acontecendo no Brasil se preocupando com coisas que nada tem a ver com o que interessa hoje no Brasil, que é impedir a ascensão da extrema-direita. De emprego e renda, regulamentação de APPs de entrega, os temas que Lula vai explorar no 1º de maio. O presidente é esperado nesta quarta-feira no ato das centrais sindicais em São Paulo. E o Lula vai abordar esses temas aí, que vai abordar a questão dos APPs de entrega e regulamentação desses APPs, a nova reforma trabalhista e todos esses temas de interesse dos trabalhadores. O PT tenta retomar mais poder de voto da União na Eletrobras. Veja só, o governo federal tem 42% das ações da Eletrobras. Porém, devido ao acordo feito na privataria da Eletrobras pelo Bolsonaro durante seu mandato, apesar de ter 42% das ações da Petrobras, o PT só tem direito a 10% dos votos no conclave ali que dirige a Eletrobras. Então, o PT, o governo federal, é representante ultraminoritário numa empresa da qual ele tem quase metade das ações. E é isso que o PT tenta reverter. Sucessão na Câmara gera disputa na bancada evangélica, acenos ao agro e promessa de superfederação. Esses três são os candidatos à presidência da Câmara. Elmar Nascimento, do União Brasil, que deve ser o pior deles, o Marcos Pereira, do Republicanos, que é este aqui, que deve ser talvez a melhor alternativa entre o que existe disponível, né? E Antônio Brito, do PSD, que também seria preferível. A única coisa que não se deve querer é esse Elmar Nascimento. Os outros dois dão meio que na mesma, não é? Mas são algo um pouco melhor. Está muito difícil a situação
do país na Câmara e no Senado, completamente dominado pela direita. Próximo a assumir o TSE, Carmen Lúcia já debate fake news na eleição com Big Techs. A Carmen Lúcia já vai impondo o seu estilo, ela que vai comandar o TSE durante as eleições deste ano. Ministro de Lula denuncia invasão e furto à sede do PSB em São Paulo. Deputada federal é pré-candidata a prefeita da capital, né? Meio estranho isso aqui, por quê, tal, mas precisa investigar isso bem para saber o que é que de fato aconteceu. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.